O Conformista. É amplamente considerado a obra-prima de Bernardo Bertolucci, um dos filmes mais visualmente influentes da história do cinema. Baseado no romance de Alberto Moravia, o filme é um estudo psicológico profundo sobre a relação entre a identidade individual e o totalitarismo. A história acompanha Marcello Clerici, um homem obcecado em ser normal. Traumatizado por um evento na infância, ele busca a redenção e o pertencimento fundindo-se à estrutura do partido fascista na Itália de Mussolini. Para provar sua lealdade e consolidar sua busca pela conformidade, ele aceita uma missão terrível: ir a Paris para assassinar seu antigo professor de filosofia, um dissidente político exilado. Bertolucci sugere que a adesão ao autoritarismo não vem apenas de convicção política, mas de uma necessidade patológica de esconder traumas e desvios pessoais sob a máscara da ordem social. A narrativa entrelaça o desenvolvimento político de Marcello com sua confusão sexual e a repressão de suas memórias. O impacto de O Conformista deve-se muito à colaboração entre Bertolucci e o diretor de fotografia Vittorio Storaro. Esse filme influenciou diretamente a nova Hollywood dos anos 70. Cineastas como Francis Ford Coppola e Martin Scorsese citam a estética de O Conformista como uma inspiração fundamental para obras como O Poderoso Chefão. O filme abre no tempo presente da narrativa. Marcello está em um quarto de hotel em Paris. Ele recebe uma ligação no meio da noite de Manganiello, um agente durão da polícia secreta fascista. Marcello deixa sua nova esposa Giulia dormindo e entra no carro de Manganiello, a caminho de interceptar o professor Quadri. A mente de Marcello vagueia. É através das memórias que surgem durante esta viagem de carro que o primeiro ato real da história se desenrola em Roma. As memórias de Marcello revelam as etapas metódicas que ele tomou para se tornar o conformista perfeito, apagando qualquer traço de individualidade para se fundir à massa fascista. O casamento por conveniência. Marcello escolhe Giulia para ser sua esposa, não por amor, mas porque ela é a personificação da mediocridade burguesa. Ela é fútil, preocupada com aparências e completamente comum, exatamente a âncora de normalidade que ele deseja. Ele frequenta Ítalo, um amigo cego que trabalha como locutor de rádio fazendo propaganda fascista. Ítalo serve como uma metáfora visual e narrativa óbvia para a cegueira ideológica daqueles que seguem o regime. Para ser um homem do novo Estado, Marcello precisa rejeitar seu passado doente. Em cenas visualmente marcantes, vemos que sua mãe é uma aristocrata decadente e viciada em morfina, e seu pai é um ex-oficial fascista que enlouqueceu e vive em um sanatório assustador. Marcello sente nojo e medo de herdar essa degeneração. Para cimentar sua integração ao Estado, o casamento e a filiação ao partido não são suficientes. Ele precisa provar sua lealdade com sangue. Ele se voluntaria para trabalhar para a OVRA, Polícia Secreta de Mussolini, e propõe um plano: usar sua lua de mel em Paris como disfarce para se aproximar de seu antigo mentor universitário, o professor Luca Quadri, um intelectual antifascista exilado na França. Os superiores aceitam, mas a missão rapidamente evolui de apenas espionar para a ordem explícita de assassinar o professor. Subjacente a todas essas ações, o primeiro ato também começa a inserir flashes fragmentados de uma memória de infância em 1917. Um menino em uma mansão, um motorista chamado Lino e uma arma. O filme estabelece desde cedo que a obsessão de Marcello pelo fascismo não é política, mas uma tentativa desesperada de expiar uma nova culpa profunda e provar que ele não é um monstro ou um desviante. Usando sua lua de mel com Giulia como disfarce perfeito, Marcello se reaproxima do professor Quadri. O reencontro é carregado de tensão subjacente. Quadri representa tudo que o Estado fascista e o próprio Marcello tenta destruir: a intelectualidade livre, o questionamento e a resistência. Neste ambiente entra em cena Anna,
a jovem, bela e astuta esposa de Quadri. Ela é o exato oposto de Julia. É inteligente, provocadora, sexualmente livre e, acima de tudo, profundamente desconfiada das verdadeiras intenções de Marcello. Uma das cenas mais brilhantes e explicitamente simbólicas de todo o filme ocorre no escritório do professor em Paris. Durante uma discussão, Quadri fecha as persianas da janela, deixando apenas frestas de luz que projetam as sombras deles na parede, recriando literalmente a alegoria da caverna de Platão. Quadri usa a alegoria para apontar a cegueira de Marcello, afirmando que os fascistas na Itália estão acorrentados na escuridão, aplaudindo ilusões e confundindo sombras com a realidade. A ironia trágica da cena é que o próprio Quadri, em seu idealismo, não percebe a ameaça real e letal que a sombra de Marcello representa naquele momento. O segundo ato é dominado por um complexo quadrilátero psicológico. Marcello sente-se fortemente atraído por Ana, vendo nela uma quebra das regras que ele tanto se esforçou para seguir. Ana joga com ele, oscilando entre o flerte e o desprezo, enquanto também seduz ativamente a ingênua Julia. Isso culmina na antológica cena do salão de dança, Bal Musette. Ana e Julia vão para a pista e dançam em tango juntas. É uma cena de intensa carga sensual e subversiva, que desafia diretamente os rígidos valores morais que Marcello tenta adotar. Eh ben, che c'è da guardare? Ça, c'est Paris. Je suis une femme à la page, n'est-ce pas? Tu es complètement folle. Dai, su, andiamo! Logo depois, a multidão no salão forma uma roda frenética, uma dança chamada farândola. Visualmente e metaforicamente, o círculo o aprisiona, evidenciando seu isolamento, sua inadequação e o turbilhão de seus próprios desejos reprimidos. À medida que a oportunidade para o assassinato se aproxima, a determinação de Marcello começa a desmoronar. A atração magnética por Ana e o peso moral de matar seu mentor o deixam paralisado. Em um momento crucial, ele tenta devolver a arma para Manganiello, o experiente e brutal agente fascista que coordena a Operação das Sombras. Tentando recuar da missão, Manganiello rejeita a arma e percebe a verdade sobre Marcello. Ele não é o executor implacável agindo por convicção política, mas apenas um homem fraco, covarde e desesperado por aceitação. O ato se encerra preparando o terreno para a tragédia. Quadri e Ana, sentindo que o cerco fascista está se fechando em Paris, decidem fugir de carro para uma casa de campo nas montanhas de Savoia. Manganiello ordena que eles o sigam. A perseguição a Quadri e Ana culmina em uma estrada deserta, sinuosa e rodeada por uma floresta enevoada na região de Savoia. Esta é uma das sequências mais angustiantes e visualmente famosas do cinema europeu. O carro do professor Quadri é bloqueado na estrada por outro veículo. Os agentes fascistas de Manganiello saem e, em uma cena de violência crua, esfaqueiam o professor repetidas vezes até a morte na neve. Marcello assiste a tudo do carro de Manganiello, que está logo atrás. Quando Ana percebe o que está acontecendo, ela sai do carro e corre desesperadamente em direção ao veículo de Marcello. Em um momento devastador, Ana bate violentamente na janela do carro, implorando por ajuda e olhando diretamente nos olhos de Marcello. Ele permanece petrificado, literalmente trancado em sua própria inércia e incapaz de abrir a porta para salvá-la ou de pegar uma arma para matá-la. Abandonada, Ana corre para a floresta, mas é caçada pelos agentes de Manganiello e morta a tiros. A morte dela sela o pacto de Marcello com o fascismo, não por uma ação afirmativa, mas por sua omissão letal. O
O filme dá um salto no tempo para 25 de julho de 1943, o dia em que o regime de Benito Mussolini desmorona. A normalidade institucional que Marcello construiu à custa de sangue e da própria alma evapora da noite para o dia. Caminhando pelas ruas caóticas de Roma com seu amigo cego, presencia a multidão destruindo bustos e símbolos fascistas. A estrutura que o protegia ruiu completamente. No meio do caos, Marcello ouve uma voz familiar vindo de um homem em um beco. Ao se aproximar, ele descobre que é Lino, o motorista de sua infância. Marcello percebe que não matou Lino naquele incidente em 1917, como sempre acreditou. A revelação é esmagadora. A culpa originária que o corroeu a vida inteira e que serviu como desculpa para se juntar aos fascistas, casar-se sem amor e ser cúmplice do assassinato de Quadri, foi baseada em uma mentira. Ele não era um assassino na infância. Foi sua tentativa de esconder esse falso crime que o transformou em um monstro na vida adulta. Em um ataque de desespero para se desvincular de seus próprios crimes, agora que o regime caiu, Marcello aponta para Lino e grita para a multidão acusando-o histericamente de ser assassino do professor Quadri e um fascista. Logo em seguida, ele se volta contra o seu único amigo, denunciando o cego Ítalo como fascista também. O filme termina com uma imagem assombrosa e inesquecível. Marcello, isolado, olha diretamente para a câmera, sem o uniforme ideológico do Estado e sem a desculpa de seu trauma de infância. Ele é forçado a confrontar o seu próprio vazio moral. O Conformista é um filme onde absolutamente nada está na tela por acaso. Bertolucci, o diretor de fotografia Vittorio Storaro, construíram uma obra em que a estética não serve apenas para enfeitar, mas para traduzir o estado psicológico do protagonista e a doença moral da sociedade. Aqui estão os principais simbolismos, significados e analogias que tornam este filme uma obra-prima. O mito da caverna de Platão. Essa é a analogia central e mais explícita do filme. Na filosofia de Platão, prisioneiros acorrentados no fundo de uma caverna veem apenas as sombras das coisas projetadas na parede por uma fogueira, e acreditam que essas sombras são a realidade absoluta. Bertolucci usa o contraste extremo de luz e sombra o tempo todo. A Itália fascista de Marcello é a caverna. Os fascistas são os prisioneiros que confundem a propaganda e a ideologia com a verdade. No escritório em Paris, o professor Quadri fecha as persianas e cria literalmente as sombras na parede para explicar a Marcello que ele é um prisioneiro da própria cegueira. A cegueira é um motivo recorrente para representar a total recusa ou incapacidade de enxergar a verdade política e moral. O Ítalo é cego fisicamente, mas trabalha no rádio fazendo propagandas para o regime. Ele representa a cegueira das massas que seguem o autoritarismo sem ver a destruição que ele causa. A menina vendendo violetas. Em Paris, os assassinos fascistas compram flores de uma garota cega, reforçando que o fascismo prospera onde as pessoas não conseguem ver suas intenções.
O design de produção usa espaços para diminuir o indivíduo perante o Estado. Roma, o fascismo. Os prédios em Roma, muitos deles reais, construídos na era de Mussolini no bairro EUR, são monumentais, frios, simétricos e feitos de mármore branco e estéril. Os tetos são altos demais e as mesas são longas demais. Isso faz com que Marcello e os outros personagens pareçam insetos, reforçando a ideia de que, no totalitarismo, o indivíduo não importa. Paris. A liberdade e a decadência. Os ambientes parisienses são menores, mais quentes, atulhados de objetos em estilo Art Deco e cheios de cores vivas. Eles representam a vida, a burguesia, o desejo e a desordem. Storaru filma Marcello constantemente através de janelas, para-brisas de carros ou refletido em espelhos. Marcello não tem uma personalidade sólida. Ele é um homem fraturado, que tenta desesperadamente projetar uma imagem de um homem normal para o mundo. Os reflexos mostram que ele é apenas uma superfície, uma cópia oca do que a sociedade espera que ele seja. Marcello está sempre preso, mesmo quando parece estar livre. A iluminação frequentemente projeta sombras que parecem grades de uma prisão sobre o rosto de Marcello, como a luz passando pelas persianas nos trens ou escritórios. No primeiro e no terceiro ato, Marcello é quase sempre visto confinado dentro de um carro, com o assassino Manganiello. O carro é uma redoma que protege da realidade externa, mas também é a prisão de sua própria inércia e cumplicidade. A sequência no salão de baile em Paris condensa a tensão sexual e política da história. O tango de Ana e Julia. O tango, liderado por Ana, uma dança tipicamente sensual e, na época, subversiva para duas mulheres, é uma afronta visual à moralidade conservadora e hipermasculina do fascismo que Marcello tentava incorporar. A farandole. Quando as pessoas no salão começam a dançar de mãos dadas em um círculo frenético ao redor de Marcello, vemos a analogia perfeita do conformista. Ele é engolido pela massa, incapaz de ditar o próprio ritmo, levado por uma força coletiva que o isola e o oprime, mesmo ele querendo pertencer a ela. A maior genialidade de Bertolucci não é dizer que o fascismo é ruim, mas explorar por que alguém se junta a ele. Marcello abraça uma ideologia brutal de extrema-direita não por idealismo, mas para esconder o que ele considera seus desvios, o trauma de infância, as tendências homossexuais que ele reprime e a loucura da família. O fascismo, com sua obsessão pela ordem, pela força e pelo homem novo, é o armário perfeito para um homem aterrorizado pela própria individualidade. O filme é um alerta brutal sobre como a necessidade de se adequar e de ser aceito pela maioria pode levar à perda total da humanidade.